Bom, então eu vou começar aí me identificando para ficar registrado no vídeo, certo? Então eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Essa é uma aula síncrona da pós-graduação em Controle e Automação. Bom, então nós temos uma aula longa aí hoje, né? Então nós vamos começar. Vou começar então compartilhando aí meu vídeo com vocês, para a gente poder acompanhar junto ali nos slides, certo? Bom, então antes de eu abrir aqui os slides, eu queria vir no Moodle. Então, nós estamos então na nossa semana 16, né, dia 10. Então aqui no Moodle, além dos slides da aula, né, eu coloco o slide tanto no formato do PowerPoint quanto no formato de PDF. Eu coloco no PowerPoint porque tem algumas animações que eu faço no PowerPoint que não aparecem no PDF, certo? No PDF ele sobrepõe as imagens e fica somente a última. Então, se quiser observar algumas animações que tem que olhar aqui no PowerPoint. Bom, também tem alguns vídeos que eu já tinha gravado sobre o conteúdo que nós vamos discutir na aula de hoje. Então, os vídeos são quando a gente faz assíncrono, né? Ele fica um pouco mais compacto do que na aula, né? Então, além dessa aula estar sendo gravada, você já tem esse conteúdo disponível. E aqui tem uma série de programas exemplo no MATLAB, certo? Então tem 2 programas no MATLAB, tem alguns exemplos no Simulink. Então são exemplos que vocês podem adotar aí para fazer simulação, certo? Praticamente todos esses exemplos nós devemos utilizar na aula de hoje. Então vamos tentar fazer uma aula aí também com alguma simulação. Tranquilo a informação ali no Moodle? Tranquilo. Tá joia. Então vamos começar com a nossa aula em si. Bom, então a gente vai tratar mais especificamente realmente de projeto, né, de controle digital. Nossa terceira aula. Bom, uma ferramenta que nós temos, sempre vou tentar fazer aqui a analogia de sistemas contínuos com sistemas discretos, certo? Tem várias ferramentas que nós usamos em sistemas contínuos e também podemos utilizar em sistemas discretos, certo? Vai ter alguma variação em alguns casos, mas elas são muito similares, certo? Bom, uma ferramenta que a gente usa então para projeto aí de controladores é saber o tipo do sistema, certo? Então, sabendo o tipo do sistema, nós podemos saber se o sistema vai ter erro nulo ou não em regime permanente, certo? Então, nossos sistemas, as plantas, são classificadas em tipo 0, tipo 1 e tipo 2 ou mais, né? Em geral, no máximo é tipo 2. E esse tipo, ele depende do número de integradores que tem na minha planta, certo? Então, se a minha planta não tiver nenhum integrador, e integrador é polo na origem, então se o meu sistema não tiver nenhum integrador, ele é tipo 0. Se o sistema tiver pelo menos um integrador, ele é tipo 1. Se ele tiver 2 integradores, tipo 2, e assim por diante. Para sistemas discretos, nós temos a mesma classificação, só que o um integrador em um sistema discreto são polos na posição 1, certo? Então, se eu calcular esse polo aqui, isso aqui vai ser 0 quando o z for igual a 1. Então, a definição é a mesma, o tipo de sistema é classificado pelo número de integradores, então se não tiver nenhum integrador é 0, se tiver um integrador é tipo 1, 2 integradores tipo 2 e assim por diante, certo? A diferença é que, vocês lembrem que quando nós mapeamos o plano S no plano Z, a origem do plano S, que é a posição do integrador, posição 0, 0, em Z ela está mapeada na posição 1, 0, certo? Então, são polos na posição 1 que me indicam o número de integradores.
Para calcular, então, essa ferramenta do tipo do sistema, nós usamos para calcular o erro em regime permanente, certo? Então, para calcular o erro em regime permanente, depende da entrada. Se a entrada é degrau, se a entrada é uma rampa ou se a entrada é parábola, né? A entrada mais comum é degrau, né? Então, para calcular o erro a cada uma dessas entradas, nós calculávamos o chamado KP, KV e o KA. O KV seria o ganho proporcional para a entrada de degrau, o ganho de velocidade para a entrada de rampa e a constante de aceleração. Constante de posição, constante de velocidade, constante de aceleração. Então, nós pegamos, se o nosso sistema tem uma planta e uma realimentação, nós calculamos o limite. De novo, eu estou mostrando primeiro os sistemas contínuos, né? Nós calculamos o limite quando S tende a zero, das duas funções de transferência que estão aqui na malha principal, certo? Então, calculando esse limite, nós conseguimos calcular então o KP, KV e KA. O KA é o limite de S vezes GS vezes HS. E o KV, o limite de S ao quadrado GS HS. Uma vez que nós calculamos esse KP, esse KV, esse KA, para conhecer o erro à entrada degrau, ela é 1 sobre 1 mais KP. Certo? Isso para sistemas discretos. Calculei o KP, aplico o KP nessa fórmula e eu vou encontrar o erro do meu sistema, se ele for tipo 0, para a entrada degrau. Bom, um sistema tipo 0, para uma entrada rampa, ele vai dar um erro infinito, certo? Um sistema tipo 0 não consegue seguir uma rampa, muito menos uma parábola. Então, sistema tipo 0, eu consigo calcular aqui o KP, com isso eu calculo o erro do sistema tipo 0 para uma entrada integral, e eu sei que sistema tipo 0 não consegue acompanhar a entrada rampa nem parábola, ou seja, seu erro vai para infinito. Um sistema tipo 1, que tem pelo menos um integrador, eu sei que ele vai ter erro zero para a entrada degrau, porque esse KP vai dar infinito. Quando eu coloco infinito nessa fórmula, isso aqui dá zero. Então, para eu poder zerar o erro em regime permanente para uma entrada degrau, o meu sistema tem que ter pelo menos um integrador. Se eu não tiver um integrador na minha planta, eu tenho que colocar esse integrador no controle. Porque lembrem que eu calculei aqui o KP e o KV, ele é o produto então aqui da minha planta pelo meu controle. Certo? E se o meu controle estiver aqui, né, até a mesma coisa, vai ter que calcular a malha inteira aqui, certo? Então, se eu quero zerar o erro à entrada integral e a minha planta não tem um integrador, eu preciso colocar esse integrador no meu controle. Bom, um sistema tipo 1, se eu aplicar uma entrada rampa, ele vai dar um erro constante. Então, eu consigo calcular um valor constante para o KV. O erro para a rampa é 1 sobre KV. Então, eu consigo chegar num valor numérico. E um sistema tipo 1, se você colocar uma entrada parabólica, ele não consegue acompanhar. O erro vai tender para infinito. Por último, um sistema tipo 2, que tem dois integradores. Então, esse integrador pode estar na planta ou no controlador. Ele vai ter erro zero se eu aplicar um degrau ou se eu aplicar uma rampa. E vai ter um erro constante para uma entrada parábola. Então, isso aqui é o que a gente já fazia em sistemas contínuos, certo? Para poder calcular, então, o erro em regime permanente. Para sistemas discretos, vai ter uma pequena variação, certo? Qual que é a variação? Como os integradores não estão na posição 0, eu vou ter que calcular o limite de z tendendo a 1 do produto aí GH de z. Para a rampa, o cálculo do KV é 1 sobre t, z tendendo a 1 de z menos 1, isso aqui então é integrador, de GH de z. E por último, para a parábola, o KA, o constante de aceleração, 1 sobre t ao quadrado,
limite de z tendendo a 1, de z menos 1 ao quadrado, gh de z, certo? Então é parecido, só que não é idêntico. Calcular o Kp, o Kv e o Ka. Porém, uma vez que eu tenho o Kp, o Kv e o Ka, o cálculo do erro é idêntico, certo? No sistema tipo 0 vai ter um erro constante para entrada degrau e erros infinitos para rampa e parábola. Tipo 1, eu consigo zerar o erro para uma entrada degrau, vou ter um erro constante para uma entrada rampa e vou ter aí um erro infinito se eu aplicar uma parábola na entrada do sistema. E por último, tipo 2, é um sistema mais difícil de ter, certo? Eu consigo zerar o erro tanto do degrau quanto da rampa, mas eu não consigo zerar o erro para uma entrada parabólica. Mas pelo menos não vai para infinito. Vamos ver um exemplo então? Primeiro, um sistema tipo 0. Então, esse sistema 1 sobre s ao quadrado, 3 mais 3s mais 2, ele não tem nenhum polo em 0, certo? Então, eu sei que esse sistema é tipo 0. Eu discretizei esse sistema, discretizei, se não me engano, com 1 segundo, e obtive essa função de transferência para o meu sistema. Então, lembre que eu comentei que quando eu discretizo um sistema, uma função de transferência, a função discreta resultante vai ter sempre grau relativo entre numerador e denominador igual a 1. Como a minha função é de segundo grau e o numerador tinha grau 0, o processo de discretização inseriu um zero, que é um zero de amostragem, certo? Ele não existia aqui no sistema contínuo. Então, isso aqui é então a minha planta discretizada com Hertz. Estou usando aqui na realimentação ali um ganho de 2, só para colocar aqui um ganho de 2, certo? Então, quando eu calcular o limite aí, o Kp e o Kv, eu vou chegar aqui que o meu Kp é igual a 1. Como é que eu faço isso aqui? Eu simplesmente substituo S por 0, então isso aqui 0, isso aqui 0. Lembre que é GS vezes HDS, né? Então vai aparecer um 2 aqui em cima. Eu vou ficar com 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, o meu Kp é igual a 1. Aplico na fórmula, né? 1 sobre 1 mais Kp dá um erro em regime permanente de 0,5 por uma entrada degrau. Se eu tentar calcular o Kv aqui, como aparece um S multiplicando em cima, quando eu substituo S por 0, limite tendendo a 0, vai dar sempre 0 aqui no numerador, então meu Kv é 0. Para calcular o erro, 1 sobre Kv vai dar um erro de velocidade infinito. Se eu fizer o mesmo cálculo, mas agora para o meu sistema discreto, eu vou chegar exatamente no mesmo Kp, no mesmo erro de posição, no mesmo Kv, e o erro de velocidade também infinito. Vocês podem aplicar isso aqui nessa fórmula. Vocês vão chegar exatamente no mesmo erro. O que é isso graficamente? Então, aqui eu tenho o degrau, certo? Apliquei um degrau aqui. Em azul, eu tenho a resposta do meu sistema contínuo. Então, notem que ele não tem integrais, né? Meu sistema contínuo. Ele estabiliza aqui em 0,5. Como o meu degrau é unitário, de 1 para 0,5, eu tenho um delta aqui de 0,5. Esse é o meu erro em regime permanente, certo? Depois que passou o transitório, é a diferença entre a minha referência para o valor estabilizado, 0,5. O sistema discreto, em área fechada, que está aqui em verde, ele vai em degraus, né? Então note que cada degrau tem um segundo, mas também estabiliza em 0,5. Ou seja, o mesmo erro em regime permanente para o sistema tipo 0. Se em vez de um degrau eu aplicar uma rampa, então aqui eu apliquei uma rampa unitária, então se vocês notem que o meu sistema contínuo, ele também está com uma rampa, mas o erro entre minha referência para minha saída está aumentando cada vez mais.
esse erro vai tender a infinito, porque ele está sempre aumentando. O meu sistema discreto acontece exatamente a mesma coisa, só que ele vai indo em degraus de 1 em 1 segundo. Então, tanto o meu sistema contínuo quanto o sistema discretizado, ele tem um erro então constante para a entrada degrau e um erro de 0,5, e tem um erro que tende a infinito para a entrada que é a rampa. Se eu colocar uma entrada parabólica, o erro vai tender para infinito também, né? Se ele não consegue seguir a rampa, não vai conseguir seguir uma parábola. Vamos ver agora um sistema tipo 1, certo? Então, num sistema tipo 1, eu tenho um S aqui que está multiplicando a minha equação, ou seja, o polo desse S ele está em 0. Ou seja, isso aqui é um integrador. Então é bem fácil eu conseguir ver quando um sistema contínuo tem integrador, certo? Ele tem que ter aqui um S isolado. Se tivesse um S ao quadrado aqui fora, seria tipo 2, seriam dois integradores. E agora eu coloquei aqui o h de S igual a 1, certo? Então é como se eu não tivesse o h de S, né? Discretizei essa equação. Notem que agora o meu numerador é de segunda ordem, porque o denominador é de terceira, então ele inseriu 2 zeros de amostragem. Vamos de novo calcular o Kp e o Kv. Então, na hora que eu aplicar zero aqui, né, eu vou ter um zero multiplicando aqui o meu denominador, vai estar sempre zero aqui embaixo. Hora que eu colocar um zero, invertê-lo, lembre que o erro é 1 sobre 1 mais Kp, esse zero aqui embaixo vai dar um Kp sempre infinito, automaticamente o erro de posição vai dar zero. Se eu colocar aqui então o Kv, então no Kv eu tenho multiplicando o S aqui, certo? Então tem um S multiplicando. Então esse S corta da fórmula, corta com o S do meu integrador. Quando eu substituir zero aqui, eu vou ter 1 sobre 2, que é igual a meio. Inverto, vou ter um erro de velocidade igual a 2. Fazendo a mesma coisa aqui para o sistema discreto, eu vou chegar nos mesmos erros. O único detalhe é que quando eu olho aqui o polinômio do denominador do meu sistema discreto, de cara eu não consigo ver se esse sistema tem um integrador ou não, certo? Eu preciso calcular os polos para descobrir que se ele tem ou não um polo na posição 1, certo? Então, devido ao fato do integrador não ser um polo na posição 0, quando o sistema é discreto, é um pouquinho mais difícil de identificar esse integrador, certo? Eu preciso necessariamente calcular os polos para saber se ele tem um polo na posição 1. Um ou mais, né? Se tiver um polo na posição 1, ele é tipo 1. Aqui eu não calculei, mas posso afirmar com certeza para vocês que esse sistema tem um polo na posição 1, porque ele vem desse integrador do meu sistema contínuo. Calculando aí então o Kp e o Kv, quando o Z tende a 1, vou chegar exatamente no mesmo valor de Kp e Kv, ou seja, no mesmo erro de posição e de velocidade. Vamos ver então agora graficamente o que significa isso. Então, apliquei uma entrada degrau para esse sistema. Em azul aqui eu vejo o sistema contínuo, então ele dá um overshoot aqui, oscila um pouquinho, estabiliza. E notem que eu coloquei um degrau unitário e o meu sistema estabilizou em 1. Ou seja, o erro dele em regime permanente é 1. Para o sistema discreto, a mesma coisa. Ele oscilou, deu um overshoot maior, deu um afundamento maior aqui, ou seja, parece que ele oscilou um pouco mais, mas também estabilizou em 1. Ou seja, de novo, erro em regime permanente nulo. Agora, se nós aplicarmos uma entrada tipo rampa, então apliquei aqui uma referência que é uma rampa unitária, notem que inicialmente o erro comparado ao sistema contínuo aumentou, até que numa certa altura aqui, o meu sistema, a saída do meu sistema, está indo em
paralelo com a minha referência. Ele não consegue zerar esse erro. A gente viu, né, que esse erro é igual a 2. A distância aqui da minha entrada para a minha saída são 2 unidades. Só que esse erro também não aumenta. Ele ficou estável depois de passar do transitório. E o mesmo acontece com o meu sistema discreto, certo? Ele vai em degrau, então uma hora o erro diminui, depois aumenta, né? Mas no final aqui do degrau, notem que ele coincide com o sistema contínuo. Então, tanto o meu sistema discreto quanto o meu sistema contínuo apresentaram o mesmo erro, né, para uma entrada degrau e para uma entrada rampa. E tinha que ser, porque o meu sistema discreto foi o sistema contínuo discretizado. Eles têm que apresentar o mesmo comportamento. Então, essa ferramenta aí de verificar o tipo de sistema, calcular o seu erro em regime, serve para a gente tentar melhorar os ganhos aí do nosso controlador de forma a reduzir esse erro em regime permanente. Então, é uma ferramenta de projeto que nós podemos utilizar para saber ou para reduzir o erro do meu sistema, do meu controlador, em regime permanente. A gente não está olhando o transitório ainda, né? Tranquilo aqui, pessoal? Então, era uma ferramenta que nós tínhamos em sistema contínuo e a gente pode utilizar. A conexão está ruim, Rafael? É a dos demais aí. Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo, tranquilo. Bom, Rafael, de qualquer forma, nós estamos gravando, certo? Se você tiver muita dificuldade, depois você pode olhar o vídeo. Qualquer dúvida, pode mandar por e-mail também, ok? Bom, pessoal, eu não comentei no início, né? Mas a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida e quiserem comentar, fiquem à vontade, certo? Nem sempre eu olho a tempo aqui no bate-papo, certo? Eu estou concentrado ali no slide, então às vezes eu não observo o que vocês escrevem. Observando aí o que vocês escreveram, eu respondo. Senão, fica mais fácil abrir o microfone, né? E fazer a pergunta. Bom, então vamos continuando. Então foi a primeira ferramenta de projeto que nós vimos, né? E ela serve aí para estar calculando ou dimensionando o erro em regime permanente. Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para projetar controladores, né, é o chamado lugar das raízes. Então eu vou rever aqui rapidamente o lugar das raízes para sistemas contínuos. Então, se eu tenho uma planta, né, que tem um numerador e um denominador, o lugar das raízes, ele calcula a variação aí da posição dos meus polos e zeros em função de um ganho K. Certo? Se eu tiver um controlador que é um PID, eu ao colocar aqui em série, ele vai adicionar o PID à minha planta, mas ele só vai alterar o ganho proporcional. Certo? Então, se eu tenho uma planta que tem um numerador e um denominador, o meu sistema em malha fechada, ele é igual ao G de S sobre 1 mais o meu ganho proporcional vezes G de S. Eu sei que o G de S tem um numerador e um denominador, então se eu substituir aqui e retrabalhar um pouco mais, eu vou chegar aqui, o meu sistema em malha fechada é o numerador do meu sistema em malha aberta, sobre o denominador mais o ganho vezes o numerador. Vocês devem lembrar que no lugar das raízes, se K é igual a 0, o meu sistema está em malha aberta. Automaticamente, o meu lugar das raízes começa com os seus polos nos polos do sistema em malha aberta, do denominador do sistema em malha aberta. Conforme nós vamos aumentando o ganho K, o numerador começa a se tornar cada vez mais importante. E é por isso que no lugar das raízes, os meus polos, conforme eu aumento o ganho, eles vão tendendo para a posição dos zeros, que é a raiz do numerador. Certo?
Como em geral eu tenho mais polos do que zeros, alguns polos vão tender para infinito, de forma assintótica, né? Bom, então o que o lugar das raízes faz, a rotina do MATLAB RLOCUS, né, é resolver esse sistema aqui. O polinômio composto pelo denominador do sistema em malha aberta mais k vezes o numerador. Bom, para o sistema discreto, fica muito parecido, certo? Na verdade, fica idêntico. Então, o meu sistema em malha fechada, ele é o numerador do sistema em malha aberta sobre o denominador mais k vezes o numerador. Mesmo raciocínio. Com k igual a zero, esse termo desaparece, eu fico com o meu sistema em malha fechada é o próprio sistema em malha aberta. Aplicando zero aqui, eu não tenho alimentação. Conforme eu vou aumentando o ganho k, o numerador vai ficando mais importante e o lugar das raízes vai tendendo para os zeros. Os polos vão tendendo para a posição dos zeros. Vamos ver alguns exemplos aqui, gráficos, para a gente poder entender um pouquinho melhor isso aqui, né? Peguei um sistema, tipo zero, meu sistema que a gente estudou inicialmente. Então, para que serve o gráfico dos lugares das raízes, né? A hora que eu ploto esse sistema, então eu usei a função rootLocus para esse sistema, depois usei o comando sgrid para traçar as curvas de amortecimento constante, que são essas retas, e de frequência natural constante, que são essas curvas aqui, esses semicírculos, né? Eu posso escolher um ganho. O meu lugar das raízes, quando o ganho for zero, eu tenho os polos do sistema em malha aberta. Então, esse sistema ele tem um polo em 2 e um polo em 1. Então, aqui tem um xzinho aqui, está meio fraco, tanto em 2 quanto em 1. Esse sistema é em malha aberta. Conforme eu aumento esses ganhos, como meu sistema não tem nenhum zero, esses dois polos vão se encontrar e vão tender para mais ou menos infinito. Bom, para que serve isso aqui, né? Vamos supor que eu quero que o meu sistema tenha um amortecimento de 0,9, certo? Então eu vou escolher um ganho. No MATLAB, quando eu clico em cima da curva, ele me mostra o ganho que eu tenho nessa posição. Eu sei que com o valor do ganho, onde essa curva do lugar das raízes cruza 0,9, é o ponto onde o meu amortecimento vai ter esse valor. Se eu quiser dimensionar um amortecimento e uma frequência, e a frequência natural de resposta está ligado com quão rápido ou lento o meu sistema responde, notem que eu não consigo controlar as duas coisas, certo? Ou, como eu só tenho um fator para ajustar, ou eu ajusto o ganho aqui, ou eu ajusto a frequência natural. Para ajustar os dois, eu precisaria de mais uma variável, que seria, por exemplo, inserir ou um ganho derivativo ou integral. Mas é para isso que serve esse gráfico do lugar da raiz, para eu dimensionar o meu ganho proporcional em um dado amortecimento ou em uma dada frequência natural. Tenho isso para o sistema discreto? Nós vimos aqui para o sistema contínuo. Tenho, só que lembre que a interpretação do plano Z é diferente. Certo? Então, discretizei essa função de transferência com um período de 1 segundo, usei o zero ordem root para discretizar, obtive essa função de transferência. Então, notem que eu tenho dois polos. Eu não consigo ver exatamente o valor dos polos, eu acho que ele está em ponto 16 e ponto 3 alguma coisa, eu não estou bem lembrado. Mas então eu tenho dois polos e tenho um zero de amostragem. Então eu sei que esses dois polos com ganho zero estão na posição dos polos do sistema em malha aberta. Conforme eu aumento o ganho K, esses dois polos se juntam. Um polo vai tender para meu zero de amostragem, o outro polo vai tender para menos infinito. Aqui nós temos a primeira grande diferença do sistema discreto para o sistema contínuo. Eu vou voltar para o sistema contínuo. Esses dois polos eles se afastam de forma assintótica, ou seja,
por mais que eu aumente o ganho, esse lugar das raízes nunca vai passar para o lado esquerdo do meu plano, para o lado direito do meu plano complexo. Ele sempre vai ficar do lado esquerdo. Ou seja, por maior que seja o ganho, eu posso até diminuir o amortecimento, né? Quanto mais para cá eu vou diminuindo o amortecimento, ou seja, meu sistema vai oscilar. Mas esse sistema nunca fica instável. Porque os meus polos vão sempre ficar do lado esquerdo do meu plano complexo. Já o meu sistema discreto, como eu tenho mais polos do que zero, um dos polos vai sempre sair do círculo unitário se eu aumentar demais o ganho. Então, o meu sistema contínuo, que nunca ficava instável, o meu sistema discreto equivalente, se eu aumentar demais o ganho, vai ficar instável. Certo? Então, diferença grande aí entre sistema discreto para sistema contínuo. Um sistema contínuo que nunca fica instável, o sistema discreto equivalente pode ficar instável. Ou melhor, vai ficar instável se aumentar demais o ganho. No sistema contínuo, o máximo que podia acontecer é o sistema oscilar demais, ficar com pouco amortecimento e oscilar muito. Mas no sistema discreto, se eu aumentar demais o ganho, ele vai ficar instável. Como geralmente o grau do denominador vai ser sempre maior do que do numerador, isso sempre vai acontecer com o sistema discreto, porque eu vou ter sempre um polo tendendo para o zero, mas como eu vou ter menos zeros, um polo sempre vai tender para infinito e vai sair do círculo unitário. Tranquilo, pessoal? Isso é importante para a gente começar a entender a diferença em sistema discreto e sistema contínuo, certo? Primeiro é que a gente já viu isso quando mapeou o plano S no plano Z, que polos no lado esquerdo do plano S para sistemas contínuos são polos estáveis. Para sistema discreto, os polos têm que estar dentro do círculo unitário. Não importa se é negativo ou positivo, certo? Diferente de S. O importante é que o módulo do polo seja menor que 1. Outra coisa é que, como geralmente eu tenho mais polos do que zeros, sistemas discretos, se aumentar demais o ganho, vai ficar sempre instável. Pode instabilizar. Enquanto sistemas discretos, eles podem oscilar muito. Depende do sistema, né? Pode ser que ele fique instável. Mas um sistema discreto cujos polos não passam para o lado direito, ele nunca fica instável. Ele pode ficar oscilativo, certo? Oscilar demais. Tranquilo aí, pessoal? Bom, vamos continuando então. Nenhuma dúvida? O vídeo e o áudio estão ok agora, né? Tá sim, professor. Tá jóia. Então vamos continuando. Somente para mostrar um outro tipo de sistema, eu peguei aqui de novo. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque agora estou só variando o tipo de sistema e mostrando o que acontece aqui no lugar das raízes, certo? Então, peguei aquele mesmo denominador, só que agora eu inseri um zero na minha função de transferência. O gráfico do lugar das raízes do sistema contínuo mudou, certo? Os dois zeros se atraem, eles não se afastam mais de forma assintótica, porque um dos polos tem que tender para o zero. Então, eles se encontram novamente aqui. Um deles tende para o zero, o outro tende para menos infinito. Quando eu discretizar esse sistema, notem que agora eu tenho, então, dois polos e um zero. Esse zero não é mais um zero de amostragem, ele é um zero estrutural, certo? Então, esse zero veio do meu sistema contínuo, porque ele tinha um zero lá. Ele sempre mantém esse grau relativo igual a 1. Então, não foi necessário inserir um zero estrutural. Acontece algo parecido aqui, certo?
os meus dois polos em malha aberta, conforme eu aumento o ganho, eles se juntam. Eles formam esse círculo aqui, se encontram do outro lado. Um dos polos tende para o zero, o outro vai tender para menos infinito. Só que, uma hora, um desses polos vai sair do ciclo unitário. Se eu quiser saber em qual ganho isso acontece, eu vou lá no MATLAB, quando eu traçar isso aqui, né? Note que eu usei o Z-Grid agora, né? E vejo qual que é o valor do ganho nesse instante aqui. O valor do ganho nesse instante é quando é o maior ganho que eu posso aplicar no meu sistema para ele continuar estável. Certo? Coloquei um ganho maior, meu sistema ficou instável. Então, mais uma variação aí, vou passar um pouco mais rápido agora, tá? Para a gente não perder tempo. É um sistema tipo 1, ou seja, ele tem um integrador, 3 polos e nenhum zero. Então, meus 3 polos aqui... Os meus 3 polos, eles têm que se afastar de forma assintótica, ou seja, os 3 vão para menos infinito, então esse ângulo aqui entre essas retas é 120 graus. Então esses dois polos se encontram, se afastam aqui de forma assintótica, o outro polo vai para menos infinito. Então notem que esse sistema contínuo, se eu aumentar demais o ganho, ele vai ficar instável. E quando isso vai acontecer? No momento aqui que o meu polo passar do lado esquerdo para o lado direito do plano complexo. Então basta no MATLAB eu colocar o mouse aqui em cima, clicar, ele vai me dar o valor desse ganho. Então é o ganho máximo que eu posso aplicar nesse sistema. Se eu discretizar esse sistema, ele não tinha nenhum zero, então os dois zeros que foram inseridos aqui no processo de amostragem são zeros de amostragem. De novo, né? 3 polos, conforme aumenta o ganho, esses dois polos se encontram e vão aí para mais ou menos infinito nessa curva. O terceiro polo vai tender para o zero. Então, quando meus polos saírem do ciclo unitário, é quando o meu sistema fica instável. Então, isso serve para eu saber qual é o maior ganho que eu posso aplicar no sistema. Ou, né, se eu quiser que meu sistema tenha um amortecimento de 0,9, eu preciso aplicar o ganho no ponto onde a minha curva corta o amortecimento 0,9. Então, vocês lembrem que no plano Z, essas curvas pontilhadas aqui, que são parte de uma espiral, elas são as curvas de amortecimento constante. E essas outras curvas que no início são semicírculo, e depois vão se deformando, são as curvas de frequência natural constante. Então eu tenho aqui 10 curvas de amortecimento constante e também 10 curvas aqui de frequência natural constante. Então eu posso, de novo, relembrando, né, utilizar esse diagrama para dimensionar o meu ganho proporcional. Então, se tiver algum problema de instabilidade no sistema de vocês, recomendo que vocês tracem esse gráfico do lugar das raízes e vejam qual é o valor do ganho que estão utilizando. Certo? Vocês vão descobrir aí se a posição dos seus polos está fora ou dentro do ciclo unitário. Mais uma variação aí, né? Agora um sistema tipo 1, mas também tem um zero. Então ele também não fica instável, esse sistema contínuo. Se eu aumentar demais o ganho, ele vai oscilar, mas não vai ficar instável. Já o meu sistema discreto, então note que esse sistema só tinha esse sistema aqui ele não tinha, não, estava aqui, voltei demais. Esse sistema só tinha um zero. O meu sistema discreto tem 2 zeros agora, segunda ordem, né? Então, um zero é o zero estrutural, o segundo zero foi introduzido no processo de amostragem. Notem que um dos polos está na posição 1. Esse polo é um integrador, então lembre que o sistema contínuo, ele tinha um polo aqui na origem, em 0. Então, esse polo na origem, ele está mapeado aqui em 0. O polo na origem em 0, em S, está mapeado em 1 aqui no plano Z. Então, de novo, né, o sistema contínuo que não ficava instável, esses polos nunca passam para o lado direito, o meu sistema discreto, se eu aumentar demais o ganho, ele vai ficar instável. Certo? Porque uma hora
esses polos vão sair de dentro do círculo unitário. Se eu aumentar demais o ganho. Certo, pessoal? Então, segunda ferramenta que nós vimos, que a gente aprendeu a utilizar em sistemas contínuos, também podemos utilizar em sistemas discretos. E nós vimos ali uma grande diferença em sistemas discretos, certo? Sistema discreto sempre, se aumentar demais o ganho, eu vou instabilizar o sistema. E lembrando, né, toda vez que eu mudar a frequência de amostragem, eu obtenho um novo sistema discreto. Então, o ganho que eu tinha vai variar, certo? Variei ali a frequência de amostragem, é um outro sistema. Certo? Uma conclusão que eu tirei para um sistema discreto com uma frequência de amostragem não vale se eu mudar a frequência de amostragem. Mudei a frequência de amostragem, tem que analisar tudo de novo. Tá. Professor, Sim. então, dependendo de onde a gente está trabalhando com o nosso sistema, se está no tempo contínuo ou discreto, a gente pode utilizar Bode, Nyquist e... O primeiro foi erro em regime permanente, né? Que era o cálculo lá do KP, KV. Nós vimos o locar das raízes, e agora nós vamos ver Bode. Que também tem uma diferença, certo? É bem similar à análise de Bode que vocês fizeram em sistemas contínuos, mas tem uma pequena diferença quando a gente aplica sistemas discretos. De novo, nós vamos ver que alguns sistemas que contínuos nunca ficam instáveis. Se nós aumentar demais o ganho, nós vamos ver que o sistema discreto, quando começar a olhar margem de ganho e margem de fase, que vocês devem ter visto com o professor Costa, né? O Eduardo Costa, vocês vão ver que aqui também vai ter uma diferença. A gente vai ver que alguns sistemas discretos podem ficar instáveis se aumentar demais o ganho, sendo que o sistema contínuo não ficava. Então, se a gente faz uma análise no tempo contínuo, o ganho pode ser lá, demonstra que não vai ficar instável, mas quando a gente discretiza isso ele fica instável, pode ficar instável. Pode ser, dependendo do ganho, que ele fique instável. O sistema contínuo, alguns que a gente viu ali, se a gente aumentar demais o ganho, apesar de ele nunca instabilizar, ele pode ficar com amortecimento muito baixo e oscilar demais antes de estabilizar, certo? Só que o sistema discreto é quase certeza que se aumentar demais o ganho, ele pode ficar instável. E vocês, na verdade, estão implementando um sistema discreto, tá? Então, tá no processador, é discreto. Não é um sistema contínuo que você está implementando. Então, primeira mensagem, tomar cuidado aí com o ganho, certo? Pode ser que vocês fazem simulação do sistema contínuo e funciona, no sistema discreto ele não funciona. O outro ponto que a gente vai ver melhor daqui a pouco vai ser a questão da frequência de amostragem, certo? Que também é algo muito importante. Ok, professor. Valeu, obrigado. De nada. Professor, nesse caso, quando eu faço simulação no MATLAB, eu estou simulando no tempo contínuo, né? Depende, eu vou mostrar uma simulação que pode ser em tempo discreto. Ah, Mas vamos ver beleza. na aula, vou correr que nós queremos ver isso na aula de hoje ainda, né? Que é a nossa última aula aí, né? Beleza, beleza. Então vamos lá. Vamos ver então agora o diagrama de Bode. Bom, então eu peguei aqui esse sistema contínuo que tem um polo em -1 e discretizei com 1 segundo, certo? E tracei o diagrama de Bode. Então aqui eu tenho o sistema contínuo e o sistema discreto. E tracei o diagrama de Bode para ambos. Então em azul eu tenho o sistema contínuo e em verde eu tenho o sistema discreto. Notem que o sistema discreto, a primeira coisa é que ele trunca num valor aqui. Em que valor que ele trunca? Na metade da frequência de amostragem. Então, a frequência de amostragem é 1 Hz. Aqui está em radianos por segundo. Né? Para eu passar de Hz para radianos por segundo, eu preciso multiplicar por 2π. Então, 2π é 614, 15, né? 614. Então, se eu multiplicar 1 por 614, a minha frequência de amostragem em radianos por segundo é 6,14. Metade disso é 3. 10 na 0 é 1. Aqui é 2. Metade da frequência de amostragem é um pouquinho acima de 3 radianos por segundo. Então, primeira diferença é que
o meu diagrama de Bode do sistema discreto, ele trunca na metade da frequência de amostragem, certo? Porque acima disso aqui eu estaria violando o teorema de amostragem. Eu não posso ter frequências maior do que a metade, certo? A segunda coisa que eu vejo é que para frequências muito baixas, o sistema contínuo e discreto tem a mesma resposta. Mas conforme eu vou me aproximando da metade da frequência de amostragem, né, eles vão divergindo. Então notem que o meu sistema discreto, olha, ele divergiu do sistema contínuo. Bom, vamos ver o que acontece quando eu aumento a frequência de amostragem, ou seja, eu diminuo o período de amostragem. Primeira coisa, essa frequência, essa metade da frequência de amostragem, ele aumentou 10 vezes. Então, se antes eu tinha uma frequência de 6 radianos, a metade era 3, agora a minha frequência de amostragem é 61 radianos por segundo, metade vai dar 30. Então, 10 na primeira... Eu sei que deve estar ruim para vocês verem, né, que esse número está muito pequenininho, mas aqui nós temos 10 na primeira, ou seja, é 1. Próximo risco é logaritmo, é 20. Próximo risco é 30. Um pouquinho maior que 30 está a minha frequência de amostragem. 30 radianos por segundo, que corresponde a 5 Hz. Então, notem que no caso anterior, quando eu tinha 1 segundo, na região dos polos, então aqui é o polo do meu sistema, eu tinha erro meio elevado aqui, certo? O ideal é que na região dos polos eu não tenha erro no sistema, certo? Então, conforme eu aumentei aqui em 10 vezes a frequência, eu joguei o erro para frequências mais altas. Agora, na região dos polos, eu quase não tenho erro mais aqui no módulo e nem na fase. O erro começa a aparecer acima aí dos polos agora. Se eu aumentar mais 10 vezes, estou usando 100 Hz agora, e aqui metade da frequência de amostragem está em 300 radianos por segundo, aqui eu tenho 10 na segunda que é 100, 200, 300. Então notem que na região dos polos, e até uma década acima, eu quase não tenho erro aí, certo? Meu sistema discreto está igual ao sistema contínuo. Mas para frequências mais altas, e o que vai ser frequência alta para a gente? Frequência alta é quando eu começo a me aproximar da metade da frequência de amostragem. Certo? Conforme eu me aproximo aí da metade da frequência de amostragem, o meu sistema discreto começa a divergir do meu sistema contínuo. Principalmente na fase, né? No módulo é só bem no finalzinho, mas na fase ele já começa um pouco antes. Bom, aqui eu só tenho variação aí, então agora estou pegando uma função de segunda ordem. Eu vou passar um pouco mais rápido, certo? Mas acontece o mesmo efeito. Vocês notem que conforme eu aumento a frequência de amostragem, esse limite onde eu trunco o meu sistema discreto, ele vai sendo jogado para frente, certo? E assim, na região onde eu tenho polos, eu fico sem erro, certo? Então, uma maneira de eu saber se a minha frequência de amostragem está bem dimensionada é eu comparar o diagrama de Bode do sistema contínuo com o sistema discreto. Na região onde eu tenho polos, eu tenho que saber onde estão a frequência dos polos, eu não deveria ter um erro elevado, certo? Eu deveria ter um erro baixo. Se eu tiver um erro elevado, comparando o sistema contínuo com o sistema discreto na região dos polos, significa que minha frequência de amostragem não está boa. Outra coisa que a gente pode fazer para dimensionar essa frequência de amostragem, sem comparar um com o outro, primeiro eu traço o diagrama de Bode do meu sistema contínuo, certo? Em geral, a frequência de corte do meu sistema contínuo é a frequência do polo, certo? Então eu tenho que pegar essa frequência de corte, que é quando o sistema cai abaixo de 3 dB. Então, se aqui está em, sei lá, em menos 10, ele vai, a posição, eu posso vir com o mouse, né, e descobrir que posição é essa lá no MATLAB. Se aqui for menos 10, a posição que ele vai para menos 13 é a frequência de corte, que possivelmente é a frequência dos polos do sistema.
Então, se eu pego essa frequência, eu sei que a minha frequência de amostragem deveria ser de 10 a 20 vezes maior que o valor dessa frequência dos polos. É uma maneira de eu estar dimensionando, então, a minha frequência de amostragem. Bom, aqui eu só tenho variação aí, certo? Para outros tipos, mudei um pouco a minha função de transferência contínua, certo? Mas fiz o mesmo processo. Sempre que eu vou aumentando a frequência, ou seja, diminuindo o período de amostragem, o meu erro vai ficando acima dos polos. Certo? É o mesmo efeito para equações diferentes aí, certo?